Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. É com alegria, irmãos e irmãs, que nos encontramos no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Nesse dia em que a Igreja celebra a memória dos bispos São Timóteo e São Tito. Ontem nós celebramos a festa da conversão do apóstolo São Paulo e hoje, dia 26 de janeiro do ano de 2021, nós celebramos a memória de dois dos seus discípulos, dois dos seus companheiros de missão, São Timóteo e São Tito. Inclusive o apóstolo São Paulo, ele escreveu, dentre várias cartas, cartas direcionadas a estes pastores, Timóteo e Tito, que nós encontramos lá no Novo Testamento. São as chamadas cartas pastorais do apóstolo São Paulo. Orientações que o apóstolo dá, orientações pastorais bem concretas a São Timóteo e a São Tito. Por isso, nós vamos meditar no dia de hoje o Evangelho do dia, o Evangelho que a liturgia nos proporciona neste dia. É o Evangelho que está em São Lucas, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 9. Lucas 10, do versículo 1 ao versículo 9. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai dos doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, nesta memória celebrativa, nesta memória de São Timóteo e São Tito, é um Evangelho muito precioso. Justamente por quê? Porque nos mostra quando Jesus, ele escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Irmãos e irmãs, Jesus conta conosco para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho de Jesus, para que outras pessoas possam fazer a experiência da fé em Jesus como Messias Salvador. Jesus conta conosco. Existe uma missão a ser realizada. Quando, por exemplo, nós olhamos um pouco o noticiário, seja ele nacional, seja ele internacional, nós nos deparamos com tantas notícias tristes, notícias onde, no fundo, a dignidade das pessoas é violentada, é desrespeitada, não é? Notícias de guerra, de violência, de assassinatos e assim por diante.
Meu Deus, quantas notícias também de injustiça, de corrupção. Como que o nosso mundo precisa da palavra de Deus? Como o nosso mundo precisa de homens e mulheres que testemunhem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus conta conosco. Assim como o apóstolo São Paulo contava com São Timóteo e São Tito, Jesus conta conosco. Jesus contava com Paulo, Jesus contava com Timóteo, Jesus contava com Tito, Jesus contava com Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Dulce dos Pobres. Jesus conta conosco. E aí, nós devemos nos perguntar, como é que nós estamos vivendo o compromisso com a ação evangelizadora da Igreja? O compromisso com a atividade missionária da Igreja? Como nós estamos comprometidos? Isso é muito importante, irmãos e irmãs. O Papa São João Paulo II, ele escreveu um documento durante o seu pontificado sobre a missão do Redentor. Documento bonito sobre a missão do Redentor. E nesse documento ele diz assim: cresce em fé quem dá a fé. Às vezes nós pedimos em oração: Senhor, aumenta a minha fé. É claro que Deus, pela ação da sua graça, pelo poder do seu Espírito, nos faz crescer em fé, mas, como nos ensina São João Paulo II, cresce em fé quem dá a fé. Portanto, testemunhar a fé, pregar a palavra de Deus, ensinar as pessoas com quem convivemos as verdades da salvação, as verdades da fé, é também crescer em fé. Por isso é que Jesus, ele conta conosco. Mas um detalhe, aqui eu gostaria de destacar do Evangelho de hoje. Jesus enviou os 72 discípulos, 2 a 2. É claro que o compromisso missionário, o compromisso com a ação evangelizadora da Igreja é um compromisso pessoal. Cada um de nós deve se comprometer com a missão. Mas é sempre missão da Igreja, é sempre missão da comunidade cristã. É uma missão que nós realizamos em comunhão com os irmãos e irmãs de fé. Com os irmãos e irmãs de fé. Por mais que nós estejamos ali, no compromisso com a Igreja, com a pastoral da Igreja, no compromisso com a catequese, com a evangelização, na música, na pregação, nos ministérios diversos da vida da Igreja, por mais que nós estejamos ali comprometidos, é sempre compromisso com a comunidade cristã, o compromisso com a comunhão da Igreja, 2 a 2, para que na vida fraterna da própria comunidade cristã possamos colocar em prática o mandamento do amor e assim a evangelização possa ser acompanhada com o testemunho do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É com essas intenções que nós vamos rezar a oração Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que esses vossos filhos e filhas vos apresentam. E de um modo especial abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que esse sacramental nos ajude a viver com mais entusiasmo a ação evangelizadora da Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão de São Timóteo e São Tito, sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre a vossa atividade evangelizadora, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.